Olá, amigos da Catequese. Estamos iniciando o programa Catequese em Missão. Uma realização da Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Parintins. Ele é também a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio, o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos, para em tudo ter a primazia. Olá, caríssimos catequizandos do nosso catecumenato crismal e adulto. Saúdo também os nossos irmãos catequistas de nossas paróquias e comunidades. Chegamos hoje ao nosso 19º encontro. Eu sou o catequista Pedro e eu irei conduzir esse 19º encontro com vocês. Nosso 19º encontro, que fala hoje sobre a hierarquia na igreja. Então vamos logo pegando o nosso caderno, a nossa caneta para anotações, vamos vendo a nossa Bíblia, vamos também arrumando o nosso altar, para deixar todo o ambiente todo preparado para que nosso encontro hoje seja bem produtivo. Então, enquanto você vai se preparando, nós já vamos também nos preparando aqui para iniciarmos bem o nosso encontro. E para iniciarmos bem esse encontro, vamos com nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos pegando a nossa Bíblia e abrindo em Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, anterior a qualquer criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres, as visíveis como as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Ele é também a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio, o primeiro daqueles que ressuscitam dos mortos, para em tudo ter a primazia, porque Deus, a plenitude total, quis nele habitar, para por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as terrestres como as celestes, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então estamos dando início ao nosso 19º encontro. Nesse 19º encontro, como eu já disse, nós iremos falar sobre a hierarquia na igreja. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou igreja, você é igreja, somos igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é igreja, São Paulo é igreja, somos igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar
a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Nosso tema da hierarquia na igreja, o próprio Cristo, ele é o instituidor e a fonte da igreja e do seu ministério. Ele deu-lhe a autoridade, a missão, a orientação e a finalidade. Em Romanos 10, diz uma parte que diz assim: como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como poderiam pregar se não forem enviados? Então, jovens, ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. A fé, ela vem da pregação. O enviado do Senhor, ele fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada, ela precisa ser oferecida. Isto põe os ministros da graça, autorizados e habilitados da parte de Cristo. Dele também recebem a missão e o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo, que é a cabeça da igreja. O ministério da igreja é conferido por um específico sacramento. Ele é ligado a ele e está o seu caráter de serviço. Desde o início do seu ministério, Jesus ele instituiu os 12 apóstolos. Escolhidos conjuntamente, são também enviados conjuntamente. E a sua união fraterna estará a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Por isso, todo bispo exerce o seu ministério dentro do seu colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de Pedro e chefe do colégio. Os presbíteros eles exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a direção de seu bispo. É da natureza sacramental do ministério eclesial que haja um chamado pessoal. Cada um ele é chamado para formar a comunhão. Tu segue-me. E é chamado pessoalmente. O ministério sacramental na igreja é, portanto, um serviço ao mesmo tempo colegial e pessoal exercido em nome de Jesus Cristo. Somente a Simão, a quem foi dado o nome de Pedro, o Senhor constituiu como pedra de sua igreja. Ele entregou-lhe as suas chaves, instituiu o pastor de todo o rebanho. Porém, o poder de ligar e desligar foi dado a Pedro, que foi dado a Pedro também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido ao seu chefe. O Papa, que é o bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo visível de princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. O Papa, que é o vigário de Cristo, pastor de toda a igreja, possui na igreja o poder pleno, supremo e universal, e ele pode sempre, livremente, exercer este poder. Os bispos individualmente são visível princípio e fundamento da unidade nas suas igrejas particulares, também chamadas de diocese. E os bispos, junto com os presbíteros e seus cooperadores, ele tem como a primeira tarefa de anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens, segundo a ordem do Senhor. São os arautos da fé que levam Cristo, novos discípulos, os doutores autênticos da fé apostólica, providos da natureza de Cristo. A missão do magistério, ela está ligada ao caráter definitivo da aliança instalada por Deus em Cristo com seu povo. Então, jovens, o ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou a igreja do carismas de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Então, jovens, a hierarquia na igreja está interligada entre essas três ordens. Os presbíteros, que são os padres, o episcopal, que é o bispo, e o Papa, que é o bispo de Roma.
Então ela está interligada nessa hierarquia. Tem outras nomenclaturas, né, que nós damos as nomeações aos padres, aos bispos, que são, como por exemplo, os monsenhores, os cardeais. Eles recebem esse nome pela função e pela doação que eles já tenham pela igreja. Então eles recebem esse nome. Então os cardeais, eles são conselheiros do Papa, os monsenhores, juntamente com o bispo, e assim vai essas nomeações. Mas a hierarquia na igreja, ela fica entre essas três ordens, que são do padre, do bispo e do papa. Também temos, antes do padre, o diaconato, que são, antes de cada padre se tornar padre, ele é ainda diácono transitório. A hierarquia na igreja, ela fica por este sentido, ela fica entre, também encaixamos nessa hierarquia, mas como os leigos que nós ouvimos como fiéis, mas também a hierarquia que são chamados, que são os diáconos, que vem depois os padres, os bispos e o papa. Muitos não conhecem a boa nova, vivem como ovelhas sem pastor, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Venham trabalhar na minha vinha, com fervor meu nome proclamar. E então, sob o nome de leigos, entende-se todos os cristãos, exceto os membros das Sagradas Ordens, ou do estado religioso reconhecido na igreja. Ele é específico dos leigos, pela sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo as funções temporais e ordenando-as segundo Deus. A iniciativa dos cristãos leigos, ela é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas, econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristã. Os consagrados a Cristo e ungidos pelo Espírito Santo, os leigos são admiravelmente chamados e munidos para que neles se produzam sempre mais abundantes os frutos do Espírito Santo. Assim, todas as suas obras, preces, as iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas, elas se tornam, como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, elas se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, assim também, os leigos, eles são como adoradores, agindo santamente em toda parte, consagram a Deus o próprio mundo. Então, na missão profética, os leigos, eles exercem também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Nos leigos está também a evangelização, adquire características específicas e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Os leigos, eles também podem sentir-se chamados, ou vir a ser chamados, para colaborar com os primeiros pastores a serviço da comunidade eclesial. Então, jovens, para o crescimento e a vida da comunidade eclesial, exercendo ministérios bem diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor quiser depositar neles. Todo leigo, em virtude dos próprios dons que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunhas e instrumento vivo da própria missão da igreja. Então, o Senhor fez de Pedro o fundamento visível da sua igreja, ele entregou-lhe suas chaves, e o bispo da igreja de Roma, sucessor de São Pedro, é a cabeça dos colégios dos bispos, vigário de Cristo e aqui na terra pastor da igreja universal.
O Papa, ele tem então por instituição divina o poder supremo, pleno, imediato e universal na cura das almas. Os bispos, estabelecidos pelo Espírito Santo, eles sucedem os apóstolos, são cada um por sua parte princípio visível e fundamento da unidade nas suas igrejas particulares, nas suas dioceses, ajudadas pelos presbíteros, seus cooperadores e pelos diáconos. Os bispos, então, ele tem o ofício de ensinar autenticamente a fé de celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, e de dirigir as suas igrejas como verdadeiros pastores. Ao seu ofício pertence também a solicitude por todas as igrejas, com e sob o Papa e sob a direção dele. E os leigos, eles são chamados por Deus a exercer o seu apostolado no mundo, à guisa de fermento, graças ao vigor de seu espírito cristão. A vida consagrada a Deus, então, ela se caracteriza-se pela profissão pública dos conselhos evangélicos de pobreza, de castidade e de obediência de um estado de vida estável reconhecido pela Igreja. E assim, então, nós temos o nosso tema, a hierarquia na Igreja, que vem de nós leigos a vir a ser chamados para exercer a nossa fé, para assim também ser chamados, sermos tocados pela voz de Deus. Então a hierarquia na Igreja, ela é em padre, bispo e o Papa, dando todas as suas funções.
E então também chegando ao fim desse nosso tema, eu deixo para vocês a pequena atividade, mais uma reflexão, para que vocês peguem suas Bíblias e abram em capítulo de Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20, e leiam esse trecho da Bíblia e que vocês possam refletir sobre eles, vocês possam ler, ser tocados pelo coração de vocês e refletir sobre esse pequeno trecho de oração que está na nossa Bíblia, em Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 20. Repetindo, Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 20. E nesse encerramento de nosso encontro, vamos rezar uma Ave Maria, para que nós possamos cada vez mais ser tocados, cada vez mais ser chamados a servir a nossa igreja, a sermos convidados por Cristo a abrir nosso coração a ouvir a voz de Deus, para que possamos ajudar a nossa igreja, para que possamos exercer a nossa fé, para que possamos sempre caminhar junto com a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E já convido logo vocês para participarmos do nosso próximo encontro, nosso 20º encontro. Já que estamos encerrando esse nosso 19º encontro, já convido vocês, deixo o convite para vocês, para que nós possamos ficarmos ligadinhos, para nós estarmos presentes ao nosso próximo encontro, o nosso 20º encontro, se assim Deus nos permitir. Me despeço de vocês, esse com o nosso 19º encontro, com o nosso tema Hierarquia na Igreja, já esperando vocês para o nosso próximo encontro. Então, que a alegria do Senhor seja a nossa força, vamos glorificar a Deus com a nossa alegria e sempre elevar o nome de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até uma próxima.